Seja muito bem-vindo de volta, e nessa aula a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é operadores lógicos e relacionais. Os operadores lógicos e relacionais são usados para comparar valores e eles retornam um valor booleano que é verdadeiro ou falso, true ou false, tá? Então nessa aula eu vou mostrar para você como que a gente faz para utilizá-los aqui. Então eu vou já colocar um comentário aqui, né, um markdown dentro dessa. Vamos colocar um markdown aqui antes dessa linha de código e vou falar para você que os operadores, quais são os principais operadores relacionais, tá? Então a gente tem aqui o sinal de igual, dois sinais juntos, que é igual a gente está fazendo a comparação. Quando a gente utiliza um, a gente está fazendo uma atribuição. Esse daqui é diferente de, ou not equal, né? Como diz, é não igual, maior que, menor que, maior ou igual, ou menor ou igual. Então esses são os principais operadores relacionais que a gente tem aqui no Python. Isso daqui não tem muito segredo, tá? Se você vem de outra linguagem de programação, né, é bem parecido mesmo, só muda alguns comandos como end, or, mas a gente vai praticar aqui agora, tá? Então temos esses principais operadores. Então vou colocar aqui, por exemplo, x igual a 5 e b igual a 5. Print, eu vou mandar imprimir x igual a b. Então eu estou fazendo uma comparação entre os dois. Você vai ver que ele vai retornar true, porque eles são iguais, né? Deixa eu adicionar algumas linhas aqui. Então ele vai retornar porque eles são iguais. E aí a gente tem aqui diferente, por exemplo, x igual a 5 e b igual a 3. E aí eu coloco aqui print x diferente de 5 ou de b. Sim, ele vai retornar true porque eles são diferentes. Se eu colocasse aqui 5, 5, ele ia retornar false porque eles são iguais aqui. Então a gente tem esses dois operadores que a gente viu aqui em cima, eles são para fazer a comparações. Então eu comparo se ele é igual ou se ele é diferente. Então agora também temos aqui, se eu colocar x maior do que b, então eu posso usar o maior, ele vai retornar como false porque o x não é igual, tá? Então maior ou igual a b, também a gente pode utilizar aqui. X é maior ou igual a b? Sim, porque uma das duas condições é verdadeira. Então aqui eu tinha colocado maior que b, é falso, mas ele é igual a b. Então a gente pode usar o maior igual ou menor igual. Então se eu colocar aqui bx menor igual a b, ele vai retornar verdadeiro também, porque ele realmente é igual, x é igual a b, tá? Então aqui é um exemplo bem genérico mesmo para você fixar esse conteúdo, olhar aqui que é os operadores relacionais, lógicos e relacionais, e aí depois a gente vai ver operadores comparativos também, né? Constantes e múltiplo assignment. Então aqui para a gente praticar, olhar, a gente também tem os operadores que é também não menos importante, que é o operador AND. Operador AND, tá? Como que funciona isso? Eu posso colocar aqui A igual a true, B igual a false. E aí eu posso colocar aqui print A AND B. Então, A e B, o que quer dizer esse A e B? Então aqui eu preciso que as duas condições sejam verdadeiras para ele retornar verdadeiro quando a gente utiliza o AND, tá? Então, nesse caso, ele vai retornar false, porque o B é false. Se fosse true, aqui ele retornaria verdadeiro, porque agora sim as duas condições são verdadeiras. Quando a gente utiliza o operador AND, as duas condições que tiver, que a gente vai fazendo a comparação, precisam ser verdadeiras, tá? E a gente também tem um outro operador que a gente utiliza bastante, que é o operador OR, tá? O operador OR, não muito diferente do AND, uma das condições precisa ser verdadeira. Então, se eu colocar aqui o B igual a false de novo, a gente usar o A e o B, eu vou imprimir aqui print A OR B. E uma das duas precisa ser verdadeira para ele retornar verdadeiro, tá? Então aqui ele já identificou que o A é verdadeiro, então ele vai retornar verdadeira, apenas uma das condições precisa ser verdadeira.
o AND, as duas condições precisam ser verdadeiras para ele retornar verdadeiro. E a gente vai utilizar essas comparações de monte aqui nos projetos. Então, é bom você saber, se você está iniciando, é bom você aprender a utilizar os operadores relacionais, tá? E aí, para a gente poder praticar, também a gente tem aqui o outro operador que a gente utiliza, que é o NOT, né? Operador NOT. Operador NOT, que a gente está negando uma condição. Se eu colocar, por exemplo, aqui A igual a true, e aí eu print NOT A. Então ele vai retornar falso. Eu estou mudando aquela condição, tá? Então isso aqui a gente usa bastante no if, se eu quero checar se não é verdadeiro, se não é falso, então aqui eu estou negando aquela condição que é verdadeira. Então eu estou fazendo ela inverter aqui. Então o A é verdadeiro, mas quando eu utilizo o operador NOT, ele vai inverter a minha condição aqui, tá? Isso acaba sendo muito útil no projeto. Tem projetos aqui que a gente também vai utilizar esse operador, tá? E aí a gente também tem outros exemplos, por exemplo, eu vou colocar aqui mais umas linhas. Então eu tenho o A igual a 10, o B igual a 5 e o C igual a 20, tá? E agora a gente vai fazer, vamos imprimir vou colocar aqui duas condições, A maior que B and B menor que C, tá? Então tem duas condições, lembra o AND? Então, para ser verdadeiro, as duas precisam ser verdadeiras. Então, A maior que B, B menor que C, o que ele vai imprimir? Verdadeiro, tá? E aí, se as duas condições forem verdadeiras, ele vai retornar verdadeiro. E no OR, a mesma coisa. Então, se a gente imprimir aqui A, vou colocar aqui entre parênteses, porque a gente está chegando em duas condições, A maior que B, or C, quer dizer, B maior que C, ele vai me retornar também aqui verdadeiro, porque uma das condições precisam ser verdadeiras, tá? E aí a gente pode também testar com NOT. Então, print NOT, aí eu tô negando aqui A igual a B. Se eu olhar lá, o A não é igual a B. O A é 10 e o B é 5. E aqui eu estou negando, então ele vai retornar verdadeiro, né? Por que ele retornou verdadeiro? Porque eu estou mudando a condição, né, que eu atribuí aqui. Eu perguntei se o A era igual a B, só que ele vai retornar como verdadeira, e o NOT ele vai negar essa condição para me retornar falso, tá? Um exemplo bem prático aqui, por exemplo, se eu colocar aqui uma idade que vai ser igual a 25, if idade maior é igual a 18, em idade menor igual a 30, print a idade está entre 18 e 30 anos, tá? E aí a gente pode colocar também aqui o else. Então, se essa condição for verdadeira, ele vai imprimir isso. Se não, ele vai colocar, vamos imprimir o false, aqui, ó. A idade não está entre 18 e 30 anos. Se eu executar, ele vai falar que a idade está entre os 18 e 30 anos. E ainda a gente pode usar o input aqui, tá? Então eu coloco aqui int para converter, que vem como padrão vem uma string, input informe a idade. E executando, ele vai pedir a idade aqui, se eu colocar 45, a idade não está entre 18 e 30 anos, tá? Isso aqui é um exemplo bem genérico mesmo, que a gente pode utilizar da condição, usando já praticando o if e else, e aí também os operadores relacionais que a gente aprendeu agora aqui, né? Um outro exemplo pode ser também, por exemplo, um usuário. Um usuário que a gente vai utilizar no nosso sistema, admin. A gente vai utilizar isso aqui para fazer uma tela no sistema de login e senha. Senha 1, 2, 3, 4.
E aí a gente vai chegar if usuário igual admin and senha igual 1, 2, 3, 4. Então, quando a gente compara aqui o usuário, a gente usa o lower, né, para comparação de strings, para não ter risco, porque pode estar aqui, ó, admin com letra maiúscula, a pessoa estiver preenchendo, pode colocar com letra maiúscula, e aí a gente coloca aqui login efetuado com sucesso. E aí a gente pode colocar aqui o else, print, senha inválida. Prontinho, a gente executou. Então, login efetuado com sucesso. Se a senha estiver errada, ele vai falar que a senha está inválida, né? Agora, mesmo o usuário, quando a gente utiliza o lower, se o usuário colocar desse jeito aqui, ele já vai identificar porque a gente utilizou o lower que a gente aprendeu em aula anterior. Então, isso aqui é um códigozinho simples que a gente vai fazer também para fazer uma validação no sistema, lógico. Tem mais coisas que a gente pode colocar, mas isso daqui também a gente vai testar, tá bom? Então, nessa aula você aprendeu sobre operadores relacionais, tá? Lógicos relacionais, repassando dois sinal de igual, ele representa igual a, exclamação igual, diferente, maior, menor, maior igual e menor igual. Esses são os principais operadores relacionais que a gente vai utilizar aqui. E aqui alguns exemplos que a gente passou. O operador OR, AND e o NOT, tá? Que acredito que você tenha entendido. Se você não entendeu, pode deixar nos comentários que a gente vai ajudar. E aí tem aqui um exemplo genérico de uma idade e outro exemplo de login e senha, que acaba sendo um exemplo real que a gente vai utilizar em um projeto aqui, tá? Então era isso. Na aula seguinte a gente vai falar sobre constante e múltiplo assignment, e depois operadores lógicos comparativos utilizando o if, que a gente já fez aqui, a gente vai ver no detalhe, listas, estrutura de repetição, dicionários. Estamos chegando nas aulas de PySide 6, tá? Tenha um pouquinho de paciência que logo a gente chega lá. Te vejo na próxima aula. Até logo.